Davi, um homem que viveu uma vida inteira caminhando com Deus, que passou por desertos, perseguições, batalhas e vitórias, nos deixa um testemunho profundo sobre a fidelidade da provisão financeira de Deus em nossas vidas. Se puderem, abram suas Bíblias comigo em Salmos 37, versículo 25, onde o salmista Davi declara com toda a autoridade e experiência: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão." Que palavra poderosa é esta! Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta manhã abençoada. Este versículo nos revela uma verdade fundamental. Deus jamais abandona aqueles que o buscam e vivem em retidão diante dele. Não importa a idade, não importa a situação, não importa as circunstâncias, o Senhor sempre provê para os seus filhos. Davi não está falando de riquezas ou abundância material desenfreada, mas da provisão fiel e constante de Deus para suprir nossas necessidades básicas e essenciais. Se você crê que Deus é o seu provedor fiel e que Ele jamais te desamparará, escreva amém com fé nos comentários. Declare esta verdade sobre sua vida e sobre sua família. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações, porque Deus tem muito mais para falar conosco através das orações. Agora, juntos, vamos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que nosso Pai Celestial ouve nossas orações e conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos prostramos diante do Teu santo trono nesta manhã com corações transbordantes de gratidão. Obrigado, Pai amado, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por nos permitir despertar com saúde, com família, com um teto sobre nossas cabeças e com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que tudo o que temos vem das Tuas mãos generosas. Cada respiração, cada batimento do nosso coração, cada oportunidade de trabalho, cada porta que se abre, tudo isso é fruto da Tua graça e bondade para conosco. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, em Sua infinita misericórdia, nos tem sustentado dia após dia, mês após mês, ano após ano. Lembramo-nos das palavras do apóstolo Tiago, que nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. Senhor, reconhecemos que mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de aperto, mesmo quando as contas parecem não fechar e quando olhamos para o orçamento e sentimos ansiedade, o Senhor tem estado conosco. Nunca nos faltou o pão de cada dia, nunca ficamos desamparados, nunca fomos esquecidos por Ti. Quantas vezes, Pai querido, quando achamos que não havia mais saída, o Senhor abriu caminhos onde não existiam. Quantas vezes, quando o dinheiro estava acabando, surgiu uma oportunidade inesperada, um trabalho extra, uma bênção que nem esperávamos. Quantas vezes o Senhor tocou no coração de pessoas para nos ajudar, para nos estender a mão no momento certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Como está escrito em Lamentações 3:22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos sumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A cada amanhecer, renovas tua fidelidade sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos e nosso sustento. Pai amado, humilhamo-nos diante de Ti, reconhecendo que somos apenas servos, que dependemos inteiramente de Ti para tudo. Sem Ti, nada somos. Sem Ti, nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, todas as coisas são possíveis. Contigo, não nos falta coisa alguma. Contigo, podemos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer tempestade financeira, porque sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado por nos amares incondicionalmente, por cuidares de nós como um pai amoroso cuida de seus filhos pequenos. Obrigado por conheceres cada detalhe da nossa vida, cada necessidade do nosso coração, cada preocupação que nos assola. Tu és o Deus que vê,
o Deus que ouve, o Deus que responde. A ti toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados, agora e para sempre. Pai Celestial, hoje queremos nos fundamentar na promessa que o Senhor nos deu através do salmista Davi. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Senhor, esta palavra ressoa em nossos corações como uma certeza inabalável de que o Senhor é o nosso provedor eterno e fiel. Pai amado, suplicamos-te que olhes para cada família que está orando conosco neste momento. Vê, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que estão com as contas em atraso, que não sabem como vão pagar o aluguel deste mês, que estão desempregados há tanto tempo e já não sabem mais a quem recorrer. Pai, pedimos-te que derrames tua provisão sobre cada uma dessas vidas, como está escrito em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Senhor, não estamos pedindo luxos ou riquezas desnecessárias, mas rogamos-te que supras aquilo de que precisamos para viver dignamente. O alimento para nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, as roupas para nos vestir, os remédios quando ficamos doentes e os recursos para cuidar bem de nossas famílias. Pai querido, sabemos que o Senhor conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos, como Jesus nos ensinou em Mateus 6:8. Mas sabemos também que o Senhor se agrada quando vimos a Ti em oração, quando reconhecemos nossa dependência de Ti, quando clamamos pelo Teu socorro e pela Tua provisão. Por isso estamos aqui, prostrados diante de Ti, suplicando Tua misericórdia e Tua bondade. Senhor, pedimos-te que abra as portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor toque no coração dos empregadores, que as oportunidades surjam de forma sobrenatural. Que aqueles que têm pequenos negócios vejam suas vendas aumentarem, que os clientes venham, que os produtos sejam procurados, que os autônomos encontrem trabalho constante e bem remunerado. Para aqueles que já têm emprego, pedimos-te, Senhor, que preserve seus postos de trabalho, que dê sabedoria e habilidade para desempenharem bem suas funções, que sejam reconhecidos e valorizados, que recebam seus salários em dia, que tenham estabilidade e segurança no trabalho. Pai amado, lembramo-nos da parábola dos lírios do campo e das aves do céu, onde Jesus nos ensinou: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Senhor, se o Senhor cuida das aves que não trabalham nem poupam, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Pedimos-te também, Pai Celestial, que nos dê sabedoria para administrar bem os recursos que o Senhor nos confia, que saibamos fazer bom uso do dinheiro, que não desperdicemos, que saibamos economizar quando necessário, que sejamos prudentes em nossos gastos, que o Senhor nos ensine a diferença entre necessidade e desejo, entre o que é essencial e o que é supérfluo. Que o Senhor remova todo espírito de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo medo relacionado ao dinheiro. Que nos dês uma mente renovada para entender que o Senhor é abundante em misericórdia e que sua vontade é que prosperemos em todas as coisas, assim como prospera nossa alma. Pai querido, pedimos-te que nos ajudes a ser fiéis nos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti e que é justo devolver-te a parte que te pertence. Como está escrito em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Pai amado, com sinceridade e humildade de coração, nós nos aproximamos de Ti para confessar nossas falhas e pecados. Reconhecemos que muitas vezes falhamos contigo, que nem sempre confiamos plenamente em Tua provisão, que permitimos que a ansiedade e o medo tomem conta de nossos corações quando as dificuldades financeiras aparecem. Senhor, confessamos que às vezes duvidamos de Tua fidelidade. Quando as contas se acumulam, quando o dinheiro parece não ser suficiente,
Quando vemos outros prosperando enquanto nós lutamos, o nosso coração se entristece e começamos a questionar se realmente Tu estás cuidando de nós. Perdoa-nos, Pai, por estes momentos de fraqueza e incredulidade. Confessamos também, Senhor, que nem sempre fomos bons administradores dos recursos que Tu colocaste em nossas mãos. Quantas vezes gastamos dinheiro com coisas desnecessárias? Quantas vezes fomos impulsivos em nossas compras? Quantas vezes não priorizamos o que realmente era importante? Perdoa-nos por não termos sido sábios e prudentes com aquilo que Tu nos confiaste. Pai Celestial, confessamos que muitas vezes colocamos nossa confiança no dinheiro ao invés de colocar em Ti. Achamos que nossa segurança vem da nossa conta bancária, do nosso salário, dos nossos bens materiais, quando, na verdade, nossa verdadeira segurança está em Ti, que és o nosso refúgio e fortaleza. Como está escrito em 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Senhor, pedimos perdão por todas as vezes que a ganância ou a inveja habitaram em nossos corações. Perdoa-nos por olharmos para a vida alheia com inveja, por desejarmos aquilo que outros têm, por não estarmos contentes com aquilo que Tu nos deste. Perdoa-nos por compararmos nossa situação com a de outros, esquecendo que Tu tens um propósito específico e um tempo perfeito para cada um de nós. Confessamos, Pai amado, que às vezes reclamamos e murmuramos quando as coisas não saem como esperamos. Quando o trabalho não aparece rapidamente, quando a promoção não vem, quando os negócios não prosperam como gostaríamos, ao invés de confiarmos em Teus tempos perfeitos, nós nos impacientamos e até mesmo Te culpamos pelas dificuldades. Perdoa-nos por esta ingratidão e falta de fé. Senhor, confessamos que nem sempre fomos generosos com aqueles que passam necessidade. Muitas vezes, mesmo tendo o suficiente, fechamos nossos corações para os necessitados, encontramos desculpas para não ajudar. Preferimos guardar para nós, ao invés de compartilhar com quem precisa. Perdoa-nos por não amarmos o próximo como Tu nos amas. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes não fomos fiéis nos dízimos e ofertas. Às vezes, quando o dinheiro está apertado, a primeira coisa que deixamos de fazer é separar a parte que Te pertence. Preferimos pagar outras contas primeiro, esquecendo que Tu és quem nos dá força para trabalhar e ganhar o nosso sustento. Perdoa-nos por esta infidelidade e por não reconhecermos que tudo vem de Ti. Senhor, confessamos também nossas palavras negativas sobre nossa situação financeira. Quantas vezes falamos que nunca vamos conseguir, que sempre seremos pobres, que nunca vai sobrar dinheiro? Perdoa-nos se falamos estas palavras de incredulidade e desespero, que não refletem nossa fé em Teu poder e em Tuas promessas. Pai amado, clamamos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que foi derramado na cruz para nos purificar de todo pecado. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, nós confessamos nossos pecados e clamamos por Teu perdão e purificação. Oramos também as palavras do Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova nossa mente, nossa forma de pensar sobre dinheiro e provisão. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa vida financeira. Pai querido, pedimos que o Senhor remova de nossos corações toda a ansiedade, todo medo, toda a preocupação excessiva com o futuro. Queremos aprender a viver um dia de cada vez, confiando que Tu cuidarás de nós hoje, amanhã e sempre. Queremos ter a paz que excede todo o entendimento, sabendo que estamos nas Tuas mãos amorosas e que Tu jamais nos desamparará. Pai Celestial, agora erguemos nossas vozes, não apenas por nossas próprias necessidades, mas intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que também precisam de Tua provisão e cuidado. Senhor, pedimos-Te que olhes com misericórdia para cada família que está passando por dificuldades financeiras neste momento. Senhor,
Suplicamos-te pelas famílias que estão enfrentando crises financeiras, pelos pais e mães que não sabem como vão colocar comida na mesa de seus filhos amanhã. Pai, toca no coração de empregadores para que abram oportunidades de trabalho. Que o Senhor multiplique o pouco que essas famílias têm, assim como multiplicaste os pães e peixes nas mãos de Jesus. Que nenhuma criança durma com fome, que nenhum lar fique sem o básico para sobreviver. Pedimos que o Senhor levante pessoas generosas para ajudar essas famílias necessitadas, que a igreja seja instrumento de tua provisão. Pai amado, intercedemos pelos enfermos que não têm recursos para comprar medicamentos, que não conseguem pagar pelos tratamentos de que necessitam. Como está escrito em Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, pedimos-te que toques em cada corpo enfermo com teu poder curador, e ao mesmo tempo que proveja os recursos necessários para que tenham acesso aos tratamentos médicos. Que o Senhor abra portas nos hospitais, que toque no coração dos médicos para que atendam com compaixão, que os medicamentos sejam providenciados por tua misericórdia. Pai querido, clamamos pelos nossos irmãos e irmãs que estão presos em vícios que drenam suas finanças. Senhor, sabemos que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pedimos que o Senhor quebre todas as cadeias que prendem essas pessoas, que liberte suas mentes, que cure suas emoções. Que parem de gastar dinheiro com aquilo que destrói suas vidas e suas famílias. Pedimos também provisão para que possam se reabilitar, que encontrem tratamento adequado, que tenham o apoio necessário para se restaurarem completamente. Senhor, intercedemos por aqueles que estão sofrendo emocionalmente por causa das dificuldades financeiras. Pessoas que estão em depressão, ansiosas, desesperadas, que não veem saída para seus problemas. Pai, o Senhor é o Deus de toda consolação. Pedimos que derrame teu óleo de alegria sobre essas vidas, que substitua o espírito angustiado por vestes de louvor. Que essas pessoas sintam tua presença de forma real, que tenham esperança renovada, que vejam que há um futuro e uma esperança para elas. Que o Senhor levante pessoas para consolá-las, para apoiá-las, para orar com elas. Pai Celestial, conforme nos ensina 1 Timóteo 2:1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Oramos pelos nossos governantes, para que tomem decisões sábias que favoreçam a economia, que gerem empregos, que protejam os mais vulneráveis. Que o Senhor toque no coração deles, para que sejam justos e compassivos com o povo. Senhor, oramos pela tua igreja, para que seja exemplo de generosidade e solidariedade. Que os cristãos se ajudem mutuamente, que compartilhem seus recursos com amor, que a igreja seja conhecida pela sua compaixão pelos necessitados. Pedimos que o Senhor prospere as igrejas financeiramente, para que possam desenvolver projetos sociais, para que possam ajudar os membros em dificuldade, para que a obra missionária continue avançando. Pai amado, intercedemos pelos não convertidos que estão desesperados por causa de suas dificuldades financeiras. Que essas dificuldades sejam usadas por Ti para abrir seus corações para o Evangelho, que eles conheçam Jesus como seu Salvador pessoal e experimentem Teu amor e cuidado. Que vejam na vida dos cristãos um testemunho de Tua fidelidade e provisão. Pedimos que o Senhor levante cristãos para serem testemunhas vivas do Teu poder, que através de palavras e ações demonstrem o amor de Cristo, que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas, que famílias inteiras sejam salvas e abençoadas. Pai Celestial, agora suplicamos-te que nos ensines a viver de forma prática aquilo que cremos sobre Tua provisão. Que o versículo que fundamenta nossa oração hoje, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão, não seja apenas uma promessa bonita que recitamos, mas uma realidade que experimentamos no nosso dia a dia. Senhor,
Pedimos-te sabedoria para administrar bem os recursos que colocas em nossas mãos. Ensina-nos a fazer orçamentos simples, a separar primeiro o dinheiro para as coisas mais importantes, nossa moradia, nossa alimentação, nossos medicamentos, os estudos de nossos filhos. Que aprendamos a diferenciar entre o que é necessidade real e o que é apenas desejo momentâneo. Pai amado, suplicamos-te que nos dês força para resistir às tentações do consumismo desenfreado. Vivemos numa sociedade que nos pressiona constantemente a comprar, a ter mais, a satisfazer todos os nossos desejos imediatamente. Pedimos-te que nos dês contentamento com aquilo que temos, que nos ensines a ser gratos pelo suficiente, que removas de nossos corações a inveja e a ganância. Senhor, pedimos-te que nos tornes pessoas generosas e solidárias, que mesmo tendo pouco, saibamos compartilhar com quem tem ainda menos. Que sejamos sensíveis às necessidades dos outros, que tenhamos olhos para ver o sofrimento ao nosso redor e corações dispostos a ajudar. Que aprendamos que dando é que recebemos, que compartilhando somos abençoados. Pai querido, suplicamos-te que nos dês disciplina para poupar quando possível, para ter uma reserva para os momentos de dificuldade. Não queremos ser perdulários nem avarentos, mas pessoas prudentes que sabem planejar o futuro com sabedoria. Que aprendamos a viver com simplicidade, sem desperdícios, valorizando cada centavo que o Senhor nos confia. Senhor, pedimos-te que removas de nossas vidas toda a pressa desesperada por enriquecer. Como está escrito em Provérbios 28:20, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Que aprendamos a confiar em teus tempos, a trabalhar com honestidade e dedicação, sabendo que tu recompensas aqueles que são fiéis no pouco. Pai Celestial, suplicamos-te que nos mantenha sempre dependentes de ti, que nunca pensemos que nossa prosperidade vem de nossa própria força ou habilidade, que nunca nos esqueçamos de que é o Senhor quem nos dá força para trabalhar, quem abre as portas, quem providencia as oportunidades. Que nossa confiança esteja sempre em ti, não em nossa conta bancária. Senhor, pedimos-te que nos uses como instrumentos de tua provisão na vida de outras pessoas. Que, quando alguém estiver necessitado, o Senhor toque em nosso coração para ajudar. Que sejamos canais de tua bênção, que nossa vida seja um testemunho de tua fidelidade e generosidade. Pai amado, suplicamos-te paciência para esperar em ti nos momentos de dificuldade. Que não nos desesperemos quando as coisas não saírem como esperamos. Que não tomemos decisões precipitadas por causa da ansiedade. Que aprendamos a esperar em ti, sabendo que teus planos são sempre melhores que os nossos, que teus tempos são perfeitos. Senhor, pedimos-te que nos dês coragem para sair da zona de conforto quando necessário. Se precisarmos mudar de trabalho, se tivermos que aprender novas habilidades, se for necessário nos reinventar profissionalmente, que tenhamos coragem e determinação. Que não fiquemos parados esperando que as coisas melhorem sozinhas, mas que façamos nossa parte com fé e confiança em ti. Pai Celestial, creio que todos estamos com corações transbordantes de gratidão e esperança. Obrigado, porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra, cada súplica, cada lágrima que derramamos diante de ti. Obrigado porque tua palavra nos garante que o Senhor jamais despreza o coração quebrantado e contrito. Obrigado, Senhor, porque cremos que esta oração nos tornará diferentes de como entramos. A ansiedade foi substituída pela paz, o medo foi vencido pela fé, o desespero foi transformado em esperança. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe de nossas vidas, que nada passa despercebido aos teus olhos amorosos. Pai amado, que o Senhor seja grandemente abençoado por sua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade para conosco. Que o nome do Senhor seja exaltado em toda a terra, que tua glória seja manifesta através das vidas que o Senhor vai transformar e abençoar. Que muitos vejam tuas obras poderosas e glorifiquem teu santo nome. Entregamos em tuas mãos cada necessidade, cada preocupação, cada sonho e projeto. Confiamos que o Senhor fará muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que opera em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, se vocês sentem que Deus falou com vocês através desta palavra, eu quero pedir que escrevam nos comentários um grande Amém. Declarem sua fé na provisão de Deus. Testemunhem que creem que Ele jamais os desamparará. E se vocês já experimentaram a fidelidade de Deus em suas vidas financeiras, se já viram sua provisão de forma sobrenatural, compartilhem conosco nos comentários. Seus testemunhos vão encorajar outros irmãos que estão passando por dificuldades. Lembrem-se de que nossos testemunhos fortalecem a fé uns dos outros. Se este canal tem sido uma bênção na vida de vocês, se estas orações têm ministrado em seus corações, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim vocês não perdem nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus tem para suas vidas. E por favor, compartilhem este vídeo com outras pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir esta palavra de fé e esperança. Sejam instrumentos de Deus para levar consolação e encorajamento aos necessitados. Lembrem-se, é dando que se recebe, é abençoando que somos abençoados. Que o Senhor os abençoe grandemente, que derrame sobre cada um de vocês sua provisão abundante, que suprirá todas as suas necessidades segundo suas riquezas na glória. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Não deixem de ler a sua Bíblia e até a próxima oração em nome de Jesus. Amém.